Copa América Feminina já vai começar e para fazer aquele esquenta gostoso que a gente curte, Copa Delas recebe hoje Nina Cardoso, que há 10 anos vibra muito pela cobertura de esportes femininos e, claro, da seleção brasileira. Chega aí para a gente falar de futebol de mulheres. E quando tudo era mato na cobertura da seleção feminina, já tinha um trio dizendo que lugar de mulher é no esporte. São as vibradoras, que muito bem representada hoje aqui por Nina Cardoso. Elas completam 4 anos, não, 10 anos. Esse canal que evidencia o esporte feminino. Nina, muito bem-vinda. Aquela frase que já virou um bordão. 10 anos não são 10 dias, não é isso? É isso, Marília, Raquel, boa noite, prazer estar aqui com vocês, participando desse programa maravilhoso, apresentado por mulheres, e essa é a filosofia do Vibradoras há 10 anos, né, que as mulheres possam ocupar os seus espaços dentro do esporte. E é claro, a gente milita muito pelo futebol feminino, mas a gente acaba englobando outros esportes, outras modalidades e também as mulheres no jornalismo, né? Que por muito tempo também enfrentaram barreiras para narrar, para comentar, mas que hoje também elas ocupam esse território tão importante na comunicação. É isso mesmo, e a gente celebra muito isso aqui, inclusive com Raquel Mota, que é uma de nossas comentaristas aqui da Casa da TV Brasil. Bem-vinda você também, Raquel. Pois é, olá Marília, Nina, sempre um prazer enorme estar falando de futebol feminino, de mulheres no esporte, de mulheres no jornalismo esportivo, como bem colocou a Nina, e muito feliz, porque eu sou uma fã tremenda do Vibradoras, sempre aprendi muito com elas, gosto demais do conteúdo que é produzido e realmente, né, 10 anos são 10 dias. Ninguém fica tanto tempo no ar se o trabalho não for de qualidade. É isso aí, muitos bons dias elas fizeram e ainda fazem. E aí eu queria já começar, já que a gente tem aí seleção feminina na ponta da linha, já que vai jogar contra a França nesta sexta-feira, tem Copa América, e aí eu queria fazer esse resgate com Nina, que desde muito tempo já acompanha a seleção. Ô Nina, você lembra há 10 anos como é que estava a seleção? Eu tenho aqui meus registros. Olha, minha amiga, quando a gente fundou o Vibradoras, né, para falar de futebol feminino, foi muito por causa de uma indignação, né? Como que eu faço para assistir o futebol feminino? Minha gente, aonde está, né? Então, se a gente for pensar em 10 anos atrás, 2015, é bom falar que esse formato do Campeonato Brasileiro existe desde 2013, né? Então, já existia um campeonato nacional, mas ele era pouco divulgado. Eu lembro que em 2015... a gente estava vivendo uma Copa do Mundo, né? Falando de seleção, a Copa do Mundo do Canadá, e a gente só conseguia assistir por TV fechada, né? Não teve aquela exposição em TV aberta, essa mobilização que a gente viveu nas 2 últimas Copas, né? Na França em 2019, com recordes de audiência, de novo na Austrália e na Nova Zelândia em 2023. Então, em 2015, a gente se sentia no escuro. A gente, para saber placares de jogos do Campeonato Nacional, a gente tinha que falar com pessoas que tinham ido ao jogo. Então, a gente se informava por técnicos, pelas próprias jogadoras, por jornalistas parceiros que já estavam nessa cobertura do futebol feminino e acabavam passando para a gente. E eu lembro que tinha muitos casos de jogo que era cancelado ou atrasado por falta de ambulância. Jogo que tinha apagão no meio do estádio, apagavam as luzes, lembrando que as meninas jogavam sempre às 2, 3 da tarde, debaixo de um sol escaldante, muitas passavam mal. Eu lembro que a gente fez um podcast falando do jogo dos desmaios, que várias atletas desmaiaram por causa do calor e não tinha ambulância dentro do estádio, então era assim, era bem precário mesmo, né? É importante falar que a gente está falando da elite, né? Deveria ser a elite do futebol feminino, né? Que a gente estava falando de Série A, como acontece com o brasileiro masculino. Mas a gente sabe que em outras divisões ainda tem uma certa precariedade também, né? No desempenho do esporte ali, do futebol. Mas as mulheres estavam jogando a elite e vivendo aquele tipo de situação. Estádios vazios, porque 15 horas... 14 horas, ninguém conseguia ir ao estádio, né? Então era muito difícil, até mesmo amistosos da seleção, a gente ficava sabendo de um dia para o outro o que ia acontecer. Convocações de seleção não existia assim para o grande público. A gente ficava sabendo das jogadoras que iam para a Copa pelo site da CBF. Eles publicavam lá apenas, são né? essas daqui. É. Exatamente. Então era tudo muito... não tinha
sociedade, né? Então, eu acho que a gente surgiu num ano em que muitas coisas aconteceram. Acho que a gente viveu um boom do feminismo também ali para 2013, 14, aqueles protestos das mulheres no tapete vermelho de Hollywood, né? Do Me Too, também impulsionou muito esse feminismo. E a gente nasceu num ano em que o Museu do Futebol também incluiu as mulheres, né, dentro da exposição fixa do museu. Era uma mulher aqui, outra ali, não é como hoje, que elas já dividem espaços, já são várias mulheres que estão ali, né? Então foi um trabalho que a gente foi acompanhando junto com muitas mudanças da sociedade. E a gente, acompanhando essa mudança, já dá para fazer um paralelo de muitas melhorias do que aconteceu de 10 anos até hoje, muita coisa boa, mas muitos registros do que ainda pode melhorar, né, Nina? Sim, total. Eu acho que a gente evoluiu muito, assim, né? E vale destacar que a gente teve uma Olimpíada aqui no período, né? De 2016, que a seleção fez uma boa campanha, chegou à semifinal, né? Acabou perdendo a disputa da medalha de bronze. Mas ali eu já senti que começou a criar um elo entre os brasileiros, as brasileiras e o futebol feminino. Porque a gente estava falando de um time que tinha Marta, ainda tem, né? Graças a Deus. Cristiane, Formiga. Então, tinha aquela identificação. E as meninas sempre jogaram com garra, né? Se faltava apoio financeiro, visibilidade, elas nunca deixaram de entregar raça dentro de campo, né? Então, eu acho que o lance de jogar a Olimpíada em casa foi muito impulsionador para que a gente vivesse uma Copa do Mundo tão transformadora como foi 2019, né? E a gente colocou isso na nossa cabeça, porque nós somos um projeto independente, né? É importante frisar que é feito por mulheres de maneira independente e a gente acaba fazendo trabalhos com marcas, né? E a gente teve essa indignação, né? essa indagação, no caso. A gente cobra tanto a cobertura do futebol feminino que na próxima Copa a gente tem que estar lá, né? Sim. Então vamos em busca disso, vamos fazer de tudo para estar lá. E a gente conseguiu, e foi a Copa que, assim, transformou o nosso trabalho, ecoou a nossa voz, e a gente sente que o ponto de virada do Vibradoras foi ali também. Nina, você colocou justamente a participação do Brasil na Copa do Mundo em 2015 do Canadá, da dificuldade que a gente tem de obter, né, resultados e muitas informações acerca da seleção, né? 2015 é o ano do Vadão, né, que é o técnico da seleção, fica até 2019. Depois a gente tem a Emily, enfim. Você vê que esse processo de, digamos, de resgate, até resgate da seleção feminina, né? Porque muitas pessoas sequer lidavam com a questão seleção feminina. Você acha que isso tem um pouco a ver também desse trabalho que muitas mulheres fizeram extra-campo, ou seja, as mulheres que estavam ali no campo do jornalismo pedindo maior visibilidade para o futebol, a sociedade que, de certa forma, começa também a consumir esse tipo de produto? Você acha que essa evolução que a gente tem hoje no futebol feminino, principalmente na seleção, tem a ver também com esse trabalho extra-campo, com essa pressão feita pelas mulheres que falam em nome do esporte? Ai, com certeza, Raquel. Acho que o fato das redes sociais também ecoar a voz dessas mulheres, né, desses perfis que já estavam aí na ativa, falando de futebol feminino, perfis que estavam antes da gente também, né? Eu cito aqui o Planeta Futebol Feminino do Rafa, o Edson, da vitrine do futebol feminino, a Lu Castro, que tinha uma ação muito importante, muitos contatos com as jogadoras, né? Ela escrevia para o Futebol para Meninas. Então, são pessoas que nos inspiraram e que até hoje a gente participa junto dessas coberturas, né? E vale destacar que em 2015 a gente tinha uma seleção permanente, né? Poucos tinham clubes, existiam poucos clubes em São Paulo. Os de camisa, pode esquecer, né? Quase nenhum tinha time de futebol, exceto a Ferroviária, exceto São José. O Rio Preto, São José. Então, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, estavam todos fora, né? Então, e aí a gente tinha uma seleção permanente, que, por um lado, foi uma medida que a CBF encontrou de fazer essas jogadoras conviverem juntas para disputar a Copa e a Olimpíada, né? Porque já que elas tinham poucas convocações, não haviam amistosos preparatórios, como a gente vê hoje, contra fortes seleções. Até mesmo o Vadão, ele era um treinador que tinha teve um bom trabalho dentro do futebol masculino, mas o feminino ele tem suas particularidades, né? Ele não é do mesmo jeito, né? Até no trato, no dia a dia com as mulheres, até
os acessos que elas tinham eram diferentes do masculino, né? Então, a gente vai para uma Copa, para uma Olimpíada com uma seleção permanente. Isso, por um lado, é legal, mas assim, você não fomenta os clubes para ter o esporte feminino, né? Então, acho que a mudança começa a acontecer quando a Conmebol faz a imposição, né? Fazendo com que os clubes, obrigando os clubes a ter futebol feminino, caso queira disputar torneios internacionais. Mas respondendo o que a Raquel perguntou, eu acho que sim, esses perfis, essas cobranças, essa voz ecoando em rede social, Twitter, a gente fazia podcast na época, acho que ajudou a espalhar a palavra mesmo. Sem dúvida. Você falou dessa medida, isso foi 2018 ou 2019, se eu não me engano, certo? E aí você fala, exatamente, né? E você fala do ponto de virada das vibradoras, né, em 2019 e também que coincidiu com o próprio futebol feminino pelo mundo, porque aquela Copa foi um pouco dessa disseminação, né? Temos um mundial consolidado há muito tempo, mas olha, gente, marcas, estamos aí e tudo mais. Não foi isso, mais ou menos? Foi isso. E a gente via esse movimento, Marília, dentro das arquibancadas do estádio durante a Copa, sabe? Muitas mulheres, muitas crianças. A seleção norte-americana acabou campeã. Sim. E, né, empunhando uma bandeira muito importante de igualdade salarial, de igualdade de oportunidades. Teve toda essa ampla divulgação da voz delas. Então, foi importante porque a França também recebeu super bem a Copa, com estádios muito legais, estrutura muito bacana assim, para cobertura. E a gente conseguiu, então, virar essa chave. E eu acho que o fato da transmissão em TV aberta, né, eu acho que isso impulsionou ainda mais. E eu lembro que, na época, a gente fazia um mapeamento. A cada jogo de seleção, a gente estava em parceria com uma empresa de inteligência de dados, a Vert, e elas tinham uma ferramenta, o Stiling, que monitorava as conversas no Twitter, né? Então, a gente via qual era o termo mais falado durante o jogo, em que posição a gente também, como a gente gerava discussões em redes sociais, em que posição a gente aparecia no meio dessas conversas de futebol, de Copa. Então, a gente viu que saiu da bolha mesmo. E saiu porque eu lembro que, na época, até pro Saia Justa, a Angélica foi dar entrevista para falar de futebol feminino. Então, assim, a gente estourou a bolha naquela Copa e eu acho que depois daquilo nunca mais nada será como antes, graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que tem 2 pontos que a gente pode falar ainda, e depois, claro que a gente vai falar mais de seleção, mas o quanto o que a gente espera para 2027, né? Se 2019 foi esse ponto de virada, e aí eu pergunto o que as vibradoras, né, enquanto canal também espera para a Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí a gente também, um outro ponto que é que a gente sai de um lugar que era uma modalidade pouco reconhecida para um dado que agora que até 2030 é o esporte que mais vai crescer no mundo, né, Nina? O que você tem a dizer sobre isso? Ai, minha amiga, o que eu quero para 2027, eu quero estar viva para viver esse momento, porque eu acho que a gente merece. Pelo amor de Deus. E na beira do campo fazendo cobertura. Na beira do campo também. Fazendo cobertura, por tá? favor. Minha amiga, eu vou abraçar todo mundo, se for campeão, eu não respondo por mim. Mas vamos falar de cobertura mesmo. Eu acho que o Brasil está super preparado de estrutura, né? Porque a gente já teve essa realização de 2 eventos importantes aqui em 2014 e 2016. Acho que a gente construiu, ao longo desses anos, pensando de 10 anos para cá, uma base muito forte de pessoas consumidoras do esporte feminino. Até mesmo pessoas que estão um pouco de ressaca do futebol masculino, sabe? Sim. Eu acho que acaba vendo o futebol feminino como um escape. E, além disso, não... Estou cansada do masculino, vou ver o feminino. Vou também ver o feminino porque tem jogos de alto nível. A gente começa a ver... os times se equiparando, investindo. Então, não existe mais aquelas goleadas que a gente viu em 2015, 10-0, 8-0. É claro que a gente ainda tem o feminino, né? Saindo do eixo de São Paulo, Rio, Minas, mas quando a gente vai para o Nordeste, para o Norte, precisa desenvolver muito a modalidade. Mas eu acredito que a gente está
bem avançado assim para fazer uma Copa de alto nível. E isso já é possível ver nos campeonatos, né? Nos estaduais, principalmente aqui em São Paulo, que é muito forte, no Brasileirão Feminino. Então, acho que a coisa começa a andar. Fora que ir ao estádio para assistir futebol feminino é uma modalidade pacífica. Muitas crianças no estádio, o público diverso, LGBT, pessoas sem medo de ir ao estádio, com medo de violência, com medo de racismo. E eu acho que as mulheres são muito mais preparadas para falar sobre que as incomodam, sabe? Assim, então, sofreu um racismo, elas denunciam, sofreu um assédio, elas denunciam. Não são coisas fáceis de fazer, mas são coisas importantes. E eu acho que pela luta delas, elas já foram tanto iniciadas por tanto racismo e invisibilidade que elas não aceitam ficar calada diante disso. Então, acho que o futebol feminino tem muito a ensinar, essa Copa tem muito a ensinar para nós brasileiros. Estaremos aqui torcendo, sem dúvida. Eu acho que esse ponto que você tocou é muito real, né? A gente que acompanha aqui a TV Brasil, a gente faz a transmissão do Brasileirão Feminino, a gente vê como é diferente, né? A torcida e tudo mais. Raquel Mota, queria falar contigo de Copa América, né? Pois é. A gente tem antes aí Brasil encarando França nesse amistoso que tem aquele gostinho de rivalidade, né? A gente quebrou esse tabu nas Olimpíadas e a gente quer continuar vencendo da França. Mas o que você espera dessa partida, hein? Pois é, a gente até comentou um pouquinho sobre isso ontem no estádio, né? Em que eu vejo esse jogo mais como uma preparação de ambas as equipes, né? Tanto o Brasil pensando na Copa América, quanto a França pensando na Eurocopa que está vindo aí. A França tem praticamente como seu primeiro adversário justamente a Inglaterra, que é a atual campeã da Euro, que vem muito forte. Então, esse jogo vai ser basicamente para poder acertar pequenas falhas, acertar determinados momentos ali da equipe que pode estar precisando de uma atenção maior do treinador. Por exemplo, Arthur Elias já colocou que para ele o meio de campo ainda é um ponto que deixa ele bastante preocupado. Pelo lado da França, a zaga vem sendo uma das maiores preocupações. Então, a minha expectativa é de um jogo em que as duas equipes vão entrar com seriedade, não será aquele clima de amistoso, vai ser, principalmente pelo lado da França, vai ser aquele clima de quero revanche, sangue nos olhos, faca nos dentes. E aí a gente com certeza vai ter um jogaço. E a expectativa, claro, é de ver uma seleção renovada, né? Tem até uma matéria que a Vibradoras colocou trazendo o fato de 60% daquelas convocadas pelo Arthur Elias não terem participado da campanha da medalha de prata. Então isso também já demonstra aquela necessidade da seleção que a gente tanto cobrava da era Pia, que não aconteceu, que era essa renovação na nossa seleção feminina. Então, para mim, a Copa América vai ser o grande palco para que você tenha um estudo pensando a longo prazo para como será o Brasil jogando em casa em 2027. Ô Nina, você que acompanhou, né, desse início, né, com essa retomada, na verdade, Vadão, depois veio Emily, a Pia, como Raquel bem citou, e agora Arthur Elias, né? Até uma questão que a gente sempre se coloca aqui, eu não sei se acontece com vocês na cobertura. A gente cobra, né, claro que a gente quer, a gente critica, mas não fica aquela coisa assim, vamos cobrar com carinho, porque a gente não quer que as pessoas, não quer que as pessoas se sintam, não é que é hostilizada, mas enfim, a gente quer que o futebol feminino vá para cima cada vez mais. Rola isso? Eu acho que rola um pouco de cuidado, porque foi muito tempo de invisibilidade, sabe? Então, eu acho até que para você contar essa história, você tem que ter o resgate histórico, né? Se a gente vai lá, né, para o começo, futebol feminino proibido no Brasil, não só no Brasil, em outros países também, eu acho que a gente já tem uma carga negativa, né, em torno da modalidade. Então, quando a gente cobra, é lógico, a gente tem esse certo cuidado, porque eu acho que tem que ter em qualquer modalidade, sabe? Acho até que, às vezes, no futebol masculino, algumas coberturas pesam muito a mão, né? Tem alguns debates que não levam a nada, né? Pedir cabeça de técnico, questionar desempenho de atleta. Eu acho que isso é válido, mas eu acho que a forma que, às vezes, é feito, eu não concordo muito. Então, esse tipo de abordagem a gente não faz aqui, assim. Até mesmo quando tem algumas coisas que a gente acha que é muito
escrachado, a gente acaba cobrando. Por exemplo, a demissão da Emily ali foi um negócio que nos pegou muito de surpresa, Todo né? mundo, Uma mulher né? demitida, a primeira mulher a chegar a um cargo de treinadora, não durar nem um ano, ser eliminada sem jogos oficiais, sem disputas de partidas oficiais. Então, ali estava muito escancarado o recado, né? Machismo puro. E vamos trabalhar com os nossos de confiança aqui, né? Então, voltou-se o treinador que já tinha acabado de ser demitido, e ali você... Cara, só não enxerga quem não quer. A gente sempre questionava. É mesmo quando a gente... A gente questionava se essa coisa era séria, né? Exatamente. Até mesmo quando a gente recebe a vinda da Pia, a gente também teve que se preparar para fazer entrevistas com uma mulher que, pô, não fala a nossa língua, ela era super mais contida, né? Ela não é o jeitinho brasileiro, então muitas coisas que você falava com ela, ela não te dá respostas, mas sempre foi muito educada, muito cordial quando falou com a gente. Mas quando você vê uma seleção com o comando do Arthur Elias, pô, conhece o futebol feminino, né? O cara estudou isso desde a faculdade, o cara desenvolveu isso. Então, você já sente que ele é do ramo, entendeu? Então, acho que a coisa facilita. Na hora de criticá-lo, pode ter alguma vez que a gente faça isso, como já aconteceu algumas vezes, a gente tem canal aberto para depois trocar uma ideia ali com ele. Ô, Arthur, aquilo ali foi assado. Eu acho que tem que ser assim, jornalismo tem que ser assim. A gente não precisa bater, a gente não precisa, sabe, humilhar ninguém, mas acho que a gente faz nosso trabalho e sempre com respeito e ponderando essas situações com as pessoas também. É isso, respeito e coerência, né? Agora, sobre Copa América, vocês vão para Quito, vocês estarão lá, como é que vai ser essa cobertura pela Vibradoras? Por enquanto, a gente está remota, a gente vai fazer daqui mesmo, muito focada no desempenho do Brasil, né? Talvez a gente tenha algum tipo de cobertura nas fases finais, mas por enquanto nada disso. Vocês não se esqueçam que a gente é jornalista independente, então a gente precisa quebrar o cofrinho para estar lá. Então, às vezes, uma cobertura de um mês, né, fora do Brasil é muito custosa. A gente acaba optando por ir nas fases finais, a gente tem que fazer essas escolhas. Mas, por enquanto, a gente cobre por aqui. Mas o importante é que a gente vai seguir cobrindo e vamos que vamos. Não, é isso. A gente sempre faz questão aqui no Copa Delas de ser... estamos numa TV pública e a gente traz também colegas que são independentes, né, que, na verdade, contribuem com esse debate que a TV pública faz, né, de trazer assuntos que não estão em emissoras, em veículos comerciais, né? Então, na verdade, eu perguntei até para incentivo. Gente, continuem acessando para você, porque eu sei que elas vão cobrir também, né? Agora, eu queria saber de sua expectativa para a competição em termos... Bom, a gente tem 2 grupos. O Brasil está justamente no grupo contra a Colômbia, que é o nosso principal rival aqui na América do Sul. O que você espera, Nina? Eu espero a taça, né, Marília? Nada menos. De Deus, né? Não tem como pensar outra coisa, Eu espero manter né? nossa hegemonia no campeonato. Mas acho que é isso. Eu acho que o Brasil, né, a seleção brasileira está léguas à frente, né, dessas seleções que estão disputando a Copa América. Eu acho que é sempre bom ir preparado, né, para qualquer tipo de situação, não ir com esse esquema de já ganhou e tal, mas assim, é uma estreia muito fácil, né, contra a Venezuela, e ali quem faz frente ao Brasil mesmo é a Colômbia, que também fez uma ótima Copa na Austrália, na Nova Zelândia. A gente torceu muito por elas depois que o Brasil acabou sendo eliminado. Eu acho que é o jogo mais aguardado, né? Já foi assim na edição passada. E talvez olhar um pouco da Argentina para ver como tem evoluído o futebol por lá, né? Tem algumas atletas argentinas que jogam aqui no Brasil também. Então, acho que esses 3 times é o que a gente pode ficar mais de olho, assim, sabe? Eu queria só lembrar dessa convocação, né, dessas meninas que estão já treinando, né, para o amistoso da França. Você esperava que a Johnson e Dudinha fossem chamadas já para uma competição? Raquel? Então, Marília, pensando nessa ideia do Arthur Elias ter uma noção da renovação necessária e pelo que elas apresentaram nos amistosos,
para mim, particularmente, não foi uma grande surpresa, né? Ter a Johnson e a Dudinha participando. Muito também por conta da campanha que a Dudinha fez na seleção nas categorias de base. E óbvio que o Arthur Elias, como um cara que acompanha, que estuda o futebol feminino, como a Nina colocou, ele não ia deixar uma das principais jogadoras de fora, né? E a Johnson por tudo aquilo que ela já vem fazendo, né? Ela joga em um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil, porque o Campeonato Paulista é isso, a gente sabe disso já há muito tempo, muito também por conta da forma como a Federação Paulista organiza a competição feminina, e o que a Johnson fez no jogo, nos amistosos contra o Japão. Então, a Johnson é aquela jogadora que ela basicamente já está pronta. Então, ela só precisa ser ali um ladinho ou outro lapidada e se sentir em casa, coisa que ela já mostrou e falou, olha, professor, tô aí, pode contar comigo. E foi justamente isso que ele fez. Então, é bom porque dá minutagem. Claro que a Copa América é uma competição importante dentro do cenário latino-americano de futebol, mas é uma preparação também para a Copa do Mundo. É bem melhor a Johnson começar num campeonato que está ali numa segunda prateleira do que já fazer sua estreia numa Copa do Mundo, que aí sim ela sentiria bem mais. E aquele peso da juventude também ia segurar e quem sabe ela talvez não fizesse uma boa Copa. Ô Nina, puxando esse gancho, né, nessas meninas jovens, né, que estão no futebol brasileiro, que isso que é mais legal, né? Muito mais legal. Claro, não desmerecendo as meninas que estão no exterior, que a gente vibra por elas também, mas essa formação aqui no Brasil encanta muito. Você está preparada também para as quartas de final do Brasileirão? Curtindo esse Brasileirão? Ô, amiga, eu tô, né? Não vejo a hora de começar, assim, acho que ficou um campeonato aí bem diferente, né? Dos últimos anos ali, né? Então, acho que o Cruzeiro aí fez uma campanha muito bonita, muito louvável, que também é reflexo desses anos de trabalho, né? O Cruzeiro também começou muito pequenininho, foi trazendo as pessoas certas, acho que a estrutura de hoje também, da SAF, proporcionou alguns benefícios para eles. Então, acho que ficou muito legal de ver essa coisa diferente, né, minha amiga? Porque todo ano sempre a mesma coisa. Eu acho que isso só mostra que os outros times estão evoluindo, que a coisa está ficando um pouco mais disputada. E quem sabe a gente pode ter um campeão diferente aí, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sem dúvida, é isso que a gente fala desde sempre, desde o início, né? Só continua aquela máxima, né, de que geralmente as semifinais acontecem com times do Sudeste, né? Isso é um ponto que eu gostaria, como uma amante do futebol feminino, gostaria que esse cenário fosse diferente, né? Mas a gente sabe que é o que acontece. Eu fico muito feliz que eu tenho Norte, Nordeste na competição, mas a gente sabe que vai chegando ali, vai afunilando e aí vai ficando aquelas equipes que investem mais porque tem mais recursos também. Isso é a realidade, não tem como. Inclusive acontece no masculino, né? Mas no feminino também não tem como a gente deixar de falar disso. Um dia veremos o futebol mais descentralizado, né? Ô, Nina, para a gente caminhar para o fim, 10 anos não são 10 dias, mas eu quero saber, assim, como é que a Vibradoras já se coloca daqui para frente, o que falta conquistar, como é que vocês se veem daqui para frente? Olha, minha amiga, que pergunta difícil, né? É tão difícil. O povo fala, nossa, é tão difícil criar um canal, mas difícil é se manter, difícil é se renovar, né? Então, eu não sou mais a Nina de 10 anos atrás, né? Nem a Angélica, nem a Renata, que hoje ocupa um outro posto tão importante de comentarista de futebol na TV. Então, nós passamos por transformações pessoais e claro que a gente quer muito também passar por transformações, já estamos passando por essas transformações aqui, muito visando Copa do Mundo, mas aí você vai ter que me chamar para eu contar as nossas novas aventuras, porque vem aventuras por aí. Uau! Mas eu acho que a gente quer trabalhar num ponto onde a gente vê que tem um gap muito grande, que é como as marcas se preparam para falar de esporte feminino, ou não se preparam, né? Então, eu acho que a gente está entrando num ponto disso, assim, de não deixar que as marcas procurem as empresas, as mídias, ou alguém para fazer alguma campanha de esporte feminino, de futebol feminino, de Copa Feminina, quando tiver faltando um mês para a coisa acontecer, né? Então, eu sei que a publicidade brasileira tem um tempinho peculiar dela, mas eu acho que a gente tem que transformar muito esse cenário, assim, né? De ter pessoas preparadas para falar sobre o assunto, de ter campanhas bonitas e que
reflitam mesmo o que é o esporte feminino, o que é a realidade dessas mulheres, e não apenas apoiar, por oportunismo, na hora do oba-oba. Então, acho que a gente está num trabalho de começar a pensar um pouco nisso, sabe? Ainda não tenho grandes detalhes, mas em breve eu terei. Ai, com certeza. E tá anotadinho aqui para eu te cobrar, porque eu vou querer também saber essa novidade. Cobraremos. Mas é isso, eu admiro muito o trabalho de vocês, admiro mesmo. Inclusive, a gente já vê em outros países, né, movimentação de canais só de esporte feminino. E eu espero que um dia isso aqui chegue no Brasil, né, com uma Oprah, quem sabe, né, investindo. A gente tem que sonhar. Mas, enfim, eu acho que vocês abriram esse caminho e, como você mesmo falou, não tem mais volta. Parabéns por esses 10 anos, valeu por essa entrevista aqui com a gente, o Casa está sempre aberta, valeu mesmo. Vocês são inspiração total, não é, Raquel Mota? Sem dúvida alguma. Como eu falei, eu sou uma grande admiradora do trabalho dos Vibradoras e vou continuar acompanhando vocês a cada dia mais. E se precisar, conte comigo. Isso aí, valeu. Corações, muito corações para você. Valeu, querida, obrigada. Eu agradeço muito o espaço, eu adoro acompanhar a programação de vocês. Falar pra Cissa que eu sou muito fã dela. Quando eu vi a Marília do lado da Cissa, eu fiquei tão emocionada, gente. Que, nossa senhora. Fala pra Cissa fazer um programa só de futebol feminino, Marília. Aí, ó, vou falar. Vai ficar a dica aqui. Vai tá registrado. Isso, aí a gente chama a Aira Bonfim para ser a historiadora que vai contar tudo. Olha, eu já pautando a emissora. É isso, gente. Não tem jeito. Mas obrigada pelo papo, pelo espaço. Eu também estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. E estando em São Paulo, já sabe, dá uma ligadinha que é nóis. É isso. Valeu, querida. Obrigada demais. Valeu, Raquel Mota. Estamos juntos, nos encontraremos aqui. E valeu você também que acompanhou mais um Copa Delas. A gente continua nas redes sociais da TV Brasil. Semana que vem tem mais Futebol de Mulheres no YouTube da TV Brasil. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da agenda de jogos. Tá paradinho agora, mas daqui a pouco volta, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau.